Bom dia, povo, bom dia. Essa semana, como eu disse semana passada, a gente vai estudar mais, umas 2 semanas ou 3, a gente vai estudar redação, né? E como vocês já viram outros textos, esses textos que eu vou colocar para vocês é totalmente diferente. Esses textos são compostos, tem um meio para ser divulgado, tem o público-alvo, e tem um tipo de autor diferente, que são normalmente os jornalistas, e esses são textos que são feitos para a gente ter uma noção do que está acontecendo no Brasil ou no mundo de uma forma mais rápida e muito mais direta. Então, quero que vocês façam o seguinte, eu vou mandar para vocês manchetes de jornais, vou mandar reportagens e notícias, e eu quero que vocês tenham esse primeiro toque, esse primeiro contato com os textos, para vocês, antes da gente falar o que são os textos jornalísticos, os gêneros jornalísticos, aliás, o que são eles, como eles são compostos, como eles são feitos, onde eles circulam, e depois que vocês tiverem o primeiro contato, a gente vai ver essas características, mas antes eu quero que vocês tenham esse primeiro contato e identifiquem de uma forma muito mais natural todas as suas características. Que mesmo que a gente não saiba quais são os seus objetivos, a gente tendo esse primeiro contato, a gente lendo, mesmo que a gente não saiba de tudo, a gente pode identificar. E eu quero que vocês façam o seguinte. Vocês vão pegar esses textos que eu vou mandar para vocês e eu quero saber qual é a diferença entre o texto reportagem e o texto notícia. E aí eu vou mandar 2 para vocês e vocês vão ter que identificar. Se não conseguir identificar, não tem problema. Aí vocês vão justificar, professora, não tive como identificar, porque eu não sei a diferença e não deu para saber qual é a diferença. E aí, esse vai ser o primeiro contato, certo? Não quer dizer que eu não vá dar aula sobre isso. É só para vocês terem a primeira leitura, antes da gente saber o que é o que não é. Segundo, o objetivo do texto. E aí vocês vão ler as manchetes, vão ler as reportagens, vão ler as notícias e vocês vão ver qual é o objetivo daqueles textos, certo? Segundo, a linguagem do texto, diferentemente do texto teatral que a gente viu, que é uma linguagem muito mais direta, muito mais dinâmica, que tem diálogos, que tem conversação, por exemplo, que é muito mais encenado, que é muito mais discutido e tudo mais. Será que esse texto é feito o texto teatral ou é diferente? Ou o tipo da linguagem dele é mais direto, certo? E aí, quais informações mais importantes? E aí eu quero que vocês tenham em mente que é preciso identificar, ao ler textos de reportagem e notícia, e identificar qual é a notícia, qual é o tema principal dessa reportagem. E o que ele quer dizer nessa reportagem. E aí você vai dizer o tema principal e vai fazer um pequeno textinho dizendo quais são o que ele quer dizer com aquela reportagem. Certo, pessoas? Isso para me entregar até quinta-feira da semana que vem, mas eu prefiro que vocês me entreguem até quarta, certo? Porque aí fica mais fácil de eu ver a resposta de vocês e a gente fazer a aula a partir das suas respostas, certo? Eu vou mandar para vocês os textos e eu vou pegar manchetes que sejam mais divertidas, que sejam um pouco mais, que tragam um pouco de humor, né? Que tem 2 jornais, que tem, se eu não me engano, é o Aqui PL é bem popular, e tem o Diário de Pernambuco, que eles trazem algumas manchetes mais humorísticas, certo, minha gente? Então é essa atividade. Eu quero que vocês tenham o primeiro contato, para que depois a gente vá ver as principais características desse gênero, certo? Beijo para vocês.